Boa tarde. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso webinar e hoje sobre o sistema de justiça. E temos aqui com dois participantes que são dois craques na área de sistema de justiça. Primeiro, o ministro Almir Pazianotto, que esteve praticamente desde o governo Montoro nessa área de gestão das questões trabalhistas, né? Foi deputado estadual, deputado federal e ministro, e acho que chegou a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, né? E tem uma obra gigantesca que, pelo seu passado, já diz tudo. E temos aqui a professora Maria Tereza Sadek, professora da USP. Ela é uma consagrada como um dos maiores especialistas na questão do sistema judiciário, sistema de justiça, quer dizer. E, enfim, tem mestrado e doutorado em ciência política, tem várias obras e foi agraciada com várias medalhas, né? E, então, temos, com toda certeza, uma grande discussão. Então, em primeiro lugar, eu vou passar a palavra ao ministro Pazianotto. Ministro, tem a palavra. Pois não, muito obrigado. Professor Hélio, professora Maria Tereza, professor José Augusto Guilhom, meus amigos que estão me acompanhando, antes de passar a leitura do texto que redigi, desejo registrar que a palavra lei, que é o fundamento de um sistema de justiça, o sistema de justiça se apoia nos Estados de direito democráticos na lei, na estrutura jurídica. Mais me agrada a definição de Savigny. Lei é a norma que permite fixar as fronteiras invisíveis dentro das quais a existência e as atividades dos indivíduos adquirem segurança e liberdade. Ou seja, o objetivo da lei, o objetivo primordial da lei é a segurança jurídica. A definição de Tancredo Neves é bastante concisa. Tancredo define uma lei como a organização social da liberdade. A pior das definições que eu conheço é a de Vyshinsky, procurador-geral da União Soviética. O direito, ou seja, a lei, é um corpus de normas de conduta que exprimem a vontade da classe dominante. O título dado à palestra sugere a necessidade da democratização do Sistema Nacional de Justiça. Isto é, o conjunto de órgãos que constituem o Poder Judiciário. Parte da ideia, portanto, de não ser democrático ou necessitar de aperfeiçoamentos para alcançar o desejado grau de democratização. Tentarei desenvolver o tema com as experiências na advocacia, na política militante e membro do Tribunal Superior do Trabalho. O Sistema Nacional de Justiça é descrito no capítulo 3º, no título 4º da Constituição da República, que dispõe sobre a organização dos poderes do Estado Democrático, instituído pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Estamos na 8ª Constituição, cada uma delas com seu modelo imperfeito e inconcluso de poder judiciário, na busca de solução adequada à nossa realidade tupiniquim. A democracia é utopia perseguida desde a remota antiguidade. Já dizia Rui Barbosa, na Velha República, que somos governados por minoria, que até hoje não se descobriu de que forma poderia o povo participar da organização e da administração do Estado. A ponta de lança do sistema de justiça é o Poder Judiciário. Há outras formas eficazes de se buscar a solução para conflitos de natureza econômica. O entendimento direto entre as partes é o meio mais comum, rápido, barato e eficiente.
pode ser alcançado com o auxílio do conciliador, de mediador ou com a entrega da solução a juízo arbitral. A Constituição admite a arbitragem nos dissídios coletivos de trabalho, artigo 114, parágrafo 1º. Silencia, entretanto, em relação aos dissídios individuais. A Lei 13.467, de 2017, inovou ao admitir que o contrato individual de trabalho contenha cláusula compromissória de arbitragem, por iniciativa do empregado ou anuência, desde que a sua remuneração supere o dobro do limite máximo estabelecido para benefícios do regime geral de previdência social. Nesta situação, poderão as partes recorrer à Lei 9.307, de 1996, que dispõe sobre a arbitragem. O novo Código de Processo Civil, de 2015, integra conciliadores e mediadores judiciais entre os auxiliares da Justiça. Artigo 150 e 155. Determina que os tribunais criarão centros judiciais de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. O volume de ações em curso no Poder Judiciário justifica a necessidade da adoção de soluções diretas, o que, porém, dificilmente se consegue. O brasileiro é judiciarista, no sentido de que procura a justiça para solucionar os seus conflitos e problemas, desejoso de percorrer todas as instâncias, afirmou o ex-presidente do STF, Carlos Mário da Silva Veloso. O ministro Roberto Barroso, alarmado diante da excessiva judicialização, referiu-se aos tribunais como instância patológica da vida. A Justiça do Trabalho foi criada em 1939, pelo Decreto-Lei 1237, para exercer atividade conciliatória entre patrões e empregados. Era composta por juntas de conciliação e julgamento, ou juiz de direito, sendo presididas por bacharel em direito nomeados pelo presidente da República. Integrada por 2 vogais, representantes de trabalhadores e dos patrões, por conselhos regionais do trabalho e pelo Conselho Nacional do Trabalho, cujos integrantes não seriam vitalícios, teriam um mandato de 2 anos. Os dissídios individuais ou coletivos do trabalho serão sempre sujeitos à conciliação, diz a CLT. Cabe ao juiz do trabalho empregar os seus bons ofícios de persuasão no sentido de uma solução conciliatória. Não havendo acordo, o juízo conciliatório será convertido em juízo arbitral, com o juiz proferindo o voto desempatador no caso de divergência entre os vogais. A Constituição de 1946 cometeu um grave erro ao transferir a Justiça do Trabalho, com as características singulares de justiça administrativa, para o interior do Poder Judiciário. Passados 54 anos, diante da alarmante quantidade de ações trabalhistas, a Lei 9.958 de 2000 instituiu comissões de conciliação prévia de composição paritária, com representantes de patrões e de empregados, com a atribuição de conciliar os conflitos individuais. O termo de conciliação, de maior validade que o recibo de quitação, é título extrajudicial e terá eficácia liberatória plena e geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Infelizmente, por motivos que aqui ainda vou examinar, as comissões não alcançaram sucesso. Na busca do melhor dos mundos, tivemos 8 constituições, cada qual com seu poder judiciário. Os mais simples foram os da Carta Imperial de 1824 e da Carta Constitucional de 1937. Um bom e democrático sistema de justiça é tão necessário quanto um sistema democrático de segurança, de saúde, de educação, de seguridade social, de direitos sociais, de proteção do meio ambiente ou do amparo aos indígenas. Por extensão, podemos entender o sistema de justiça como o próprio Poder Judiciário, a quem incumbe, em nome do Estado, exercer a jurisdição, definida como ação de administrar a justiça com aplicação da lei aos casos concretos.
Na fórmula sintética de Pontes e Miranda, jurisdição é a atividade do Estado para aplicar a lei como função específica. Pedro Nunes define jurisdição como poder público competente, amplo ou limitado, de exercer autoridade e administrar a justiça dentro de determinada circunscrição territorial. O Estado procura alcançar a sua finalidade, como nação politicamente organizada, mediante o exercício de 3 funções: a legislativa, a administrativa e a judiciária ou de jurisdição. O legislativo normatiza, o executivo dirige, a administração pública arrecada impostos e os devolve à sociedade na forma de serviços necessários ao desenvolvimento. E o judiciário aplica as normas aos casos concretos, quando provocado por alguém revestido de legítimo interesse. O exercício da jurisdição é tarefa entregue a seres humanos, passível, portanto, de cometer erros de maneira consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntariamente. Já o dizia o padre Antônio Vieira no sermão da segunda dominga da Advento: primeiramente, o juízo dos homens é o mais temeroso que o juízo de Deus, porque Deus julga com entendimento e os homens julgam com a vontade. Quando entre o entendimento de Deus e a vontade dos homens não houver aquela infinita distância, bastava só a diferença que há entre a vontade e o entendimento para ser grande a desigualdade dos juízos. Quem julga com entendimento pode julgar bem e pode julgar mal. Quem julga com a vontade nunca pode julgar bem. Com o propósito de corrigir erros de julgamento, o legislador desenvolveu mecanismos processuais destinados a disciplinar o andamento das ações conforme o princípio universal do devido processo legal. A Constituição insere entre os direitos e garantias individuais, no capítulo 1º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, normas de direito processual. A primeira assegura a todos os direitos de acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça de direito. Determina também que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ordena não haver tribunal de exceção e reconhece a competência do júri para julgamento de crimes contra a vida, cujo veredito é revestido de soberania. Júri, como se sabe, é a instituição jurídica constituída por homens e mulheres de bem, a quem a lei atribui o dever de julgar fatos levados ou trazidos ao seu conhecimento pelo representante do Estado. O júri, cujos integrantes são sorteados entre os componentes de relação e podem ser recusados pela acusação ou pela defesa, é a mais, senão a única instituição democrática do Poder Judiciário. O Poder Judiciário somente o era o nome, por não emanar da vontade do povo. Os magistrados não são eleitos, mas nomeados. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial é de juiz substituto, dá-se-á mediante concurso público, exceção feita aos ministros dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, cujas indicações obedecem às normas específicas, e entre as quais preponderam as razões de natureza política. Representam ao povo os membros dos poderes legislativo e executivo, cuja soberania se expressa pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos. Cada Estado e o Distrito Federal têm a sua lei de organização judiciária, aprovada pela Assembleia Legislativa e segundo as normas da Constituição Estadual. A menor unidade territorial do Poder Judiciário é a comarca, compreendida pelos limites em que se encerra a jurisdição do juiz de direito. No estado de São Paulo, as comarcas são classificadas em 4 entrâncias, de conformidade com a extensão territorial do município, número de habitantes, número de eleitores, receita tributária e movimento forense, sendo 3 numeradas ordinariamente e em especial a da capital. O preenchimento da comarca é feito pelo Tribunal de Justiça do Estado. O juiz é quase sempre elemento estranho à sociedade local. Alguns se integram com o passar dos anos, outros ambicionam a remoção para a cidade ou a região de origem. Estranhos à sociedade são também os tribunais de justiça. É raro o cidadão saber o nome de quem o preside e daqueles que o compõem.
A morosidade é a característica mais antiga e menos democrática do Poder Judiciário. Já denunciava o padre Antônio Vieira no sermão da primeira domingo do Advento, pregado na Capela Real em 1650. E dela tratou Rui Barbosa na oração aos moços, dirigida aos bacharéis da turma de 1920, o Lago de São Francisco. Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito das partes e assim lesa o patrimônio, no patrimônio, honra e liberdade. Para ser rápido e barato, o Poder Judiciário deveria ter duas instâncias ordinárias e uma extraordinária, destinada a velar pelo cumprimento da Constituição. Nesse aspecto, a Carta Constitucional de 37, redigida por Francisco Campos, era exemplar. Dizia o artigo 90. São órgãos do Poder Judiciário: A, o Supremo Tribunal Federal; B, os juízes e tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios; C, os juízes e tribunais militares. A Constituição de 46 acrescentou ao Poder Judiciário o Tribunal Federal de Recursos, os juízes e tribunais eleitorais e juízes e tribunais do trabalho. Alterada pelas emendas 1 de 69 e 45 de 2004, a Constituição de 1988 eliminou o Tribunal Federal de Recursos. Em seu lugar, com maior esfera de atuação, criou o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, e dilatou as competências do Supremo Tribunal Federal, como se vê no artigo 92. O Superior Tribunal de Justiça opera como terceira instância, e o Supremo Tribunal Federal como quarta e até quinta. Daí porque o advogado dirigente, derrotado na segunda instância, impetra simultaneamente o recurso especial ao STJ e o recurso extraordinário ao STF. O legislador constituinte e o legislador ordinário aparentemente acreditam que a realização de justiça depende do número de tribunais e de instâncias. O labirinto que pode percorrer a demanda traz como resultados obrigatórios o custo excessivo, a oneração das partes e a morosidade. Para impedir que o processo seja vítima da morosidade, ordena a Constituição que os jurisdicionados tenham direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a serenidade da sua tramitação. Na esfera do processo judiciário do trabalho, o recurso extraordinário, denominado recurso de revista, cujo julgamento compete ao Tribunal Superior do Trabalho, se tornou uma espécie de refinado enigma que desafia o talento e a experiência dos mais hábeis advogados. O pedido de vista regimental é um dos piores instrumentos da morosidade. Embora os regimentos internos dos tribunais determinem prazo de poucos dias para a devolução do feito com o voto, é comum o ministro do Supremo reter o feito no gabinete semanas, meses e anos. Tramita no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade número 1625, ajuizada em 19 de junho de 1997 pela CONTAG contra a União, contra o Decreto Federal número 2100, de 20 de dezembro de 1996, baixado pelo presidente Fernando Henrique com o objetivo de denunciar a Convenção número 158 da OIT, por ele ratificada em fevereiro do mesmo ano. A ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída ao falecido ministro Maurício Correia. Até hoje não foi julgada. Da composição original, não há mais nenhum ministro em atividade. Trata-se de caso extremo de morosidade com o concurso do Supremo Tribunal Federal, a quem a Constituição incumbe a sua guarda. O Poder Judiciário deve ser submetido a cuidadosa e profunda e modernizadora reforma. A continuar como hoje se encontra, desmerece os nomes poder e democrático. Afirmou o ministro John Marshall da Suprema Corte Norte-Americana, citada por Friedrich Hayek no livro Os Fundamentos da Liberdade: o poder judicial distinto do poder das leis não existe. Os tribunais são meros instrumentos das leis e não têm vontade própria.
No Brasil contemporâneo, aparentemente o enunciado se inverteu. A todo momento, os juízes decidem segundo a vontade, como dizia o padre Vieira. A Constituição e a lei são flexionados para lhes corresponderem à deliberação. Friedrich Hayek lança em sua obra Direito, Legislação e Liberdade a advertência: governo fundado em leis feitas por uma maioria que também governa, mas só se preservará o Estado de Direito enquanto a própria maioria, ao decidir sobre questões específicas, for limitadas por normas que não lhe seja permitido alterar ad hoc, ou seja, limitada por lei fundamental que não seja permitido alterar para atender às necessidades momentâneas ou de determinado grupo. A não ser assim, teríamos a ditadura do Poder Legislativo tão nociva quanto a ditadura do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Infelizmente, vivemos sob 3 ditaduras: do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, sendo esta, entre todos, a mais perversa e nefasta. Ao encerrar, registro que nada menos democrático, no Estado democrático de direito praticado no Brasil, do que a autorização constitucional concedida ao presidente da República para editar medida provisória em caso de relevância e urgência. A medida provisória surte efeitos desde a data da publicação, como se lei fosse. Obriga, portanto, em caráter provisório, o povo e o Poder Judiciário. Se convertida em lei, se incorpora até ser revogado o ordenamento jurídico. Se não for convertida, cria situação anômala para a qual não se conhece solução satisfatória. Em resumo, não temos um sistema democrático de justiça. Muito obrigado. Desculpe, muito obrigado pela apresentação, foi perfeita e permite agora que eu passe a palavra a Maria Tereza Sadek e aguardar as suas observações. Obrigada, Zé Augusto. Eu quero dizer que é um privilégio estar aqui depois dessa aula do ministro Almir Pazianotto, mas eu quero fazer uma... Não, ou então, assim, alguns relatos que complementam essa belíssima aula que ele deu, e eu queria começar trabalhando com o desenho institucional do Poder Judiciário nas constituições presidencialistas. Essas constituições dão ao Poder Judiciário uma atribuição que é dupla, na verdade. São 2 atribuições distintas. Uma que é propriamente política, como poder de Estado, e outra que é de prestação de serviço, que é quando o judiciário atua para resolver conflitos, para garantir direitos e daí por diante. Essa atribuição política, ela pode ser mais ou menos desenvolvida de acordo com os integrantes que estão no Poder Judiciário, né? Sobretudo no seu órgão de cúpula. Eu acho que nós vivemos um momento, sobretudo depois da Constituição de 1988, em que essa faceta política foi muito alimentada e muito incentivada, quer por conflitos com atores estranhos ao Poder Judiciário, quer por características dos próprios integrantes do Poder Judiciário. E aí o Judiciário fica numa posição de bastante vulnerabilidade. Ele é atacado pelo que ele faz e ele é atacado pelo que ele não faz. Então, eu quero agora recortar os últimos anos, eu estou me referindo precisamente à última presidência da República. Nessa presidência, os conflitos entre o Judiciário e o Executivo e também o Legislativo foram muito acentuados. Tem uma frase do Bolsonaro que me chama muito a atenção, quando ele disse com todas as letras: mais importante do que ganhar a eleição é nomear ministro do Supremo. E, na época, ele dizia: eu tenho 10% de mim dentro do Supremo. Hoje ele tem 18%, porque ele já tem 2 ministros. E, neste caso, estes ministros têm se comportado de uma forma que é muito diferente de casos do passado,
porque todos os demais presidentes que nomearam ministros, depois, sei lá, que os ministros assumem a posição de integrante do Supremo, eles deixam de prestar contas para quem o nomeou e passam a ter muito mais referência aos seus colegas, aos demais integrantes. Então, é como se eu dissesse, você tem uma socialização interna que faz com que o ministro tenha muito cuidado com a sua própria biografia, e ele não gosta de ser visto como um servidor do presidente que o indicou. E daí esse grau de independência que ele vai adquirindo. Os exemplos mais notáveis são todos os ministros indicados, por exemplo, pelo presidente Lula, que eles votaram, inclusive, contra interesses do próprio presidente, né? Mas agora, no caso presente, nós vivemos uma situação que é muito ímpar desse ponto de vista, se eu pegar a história inteira do Supremo, né? O que a gente vê, por exemplo, Nunes Marques, é que ele votou diversas vezes a favor do interesse do governo, ou quando não votou, pediu vista, segurou o processo e, dessa forma, prestou contas a quem o indicou. Eu acho que essa situação tem provocado não apenas uma situação muito distinta do passado, mas essas tensões institucionais que foram agravadas neste governo são também muito singulares. Eu não estou dizendo que nunca houve tensão. Desde a época do Floriano Peixoto, nós temos tensão entre o poder judiciário e o poder executivo. Mas o grau de tensão, neste momento, é muito mais forte e mudou de qualidade em relação ao passado. E isso me chama muito a atenção. Quer dizer, outro dia eu vi uma pesquisa que mostrava que o presidente em exercício provocou o Supremo numa média de a cada 3 dias ele provoca uma vez o Supremo. É uma média muito alta. Quer dizer, se comparar com o passado, essa média extrapola qualquer coisa em relação ao passado, mostrando que nós estamos vivendo uma situação muito distinta. Além dessa tensão, a presidência não tem se furtado a fazer, por exemplo, apologia à ditadura. Ela não tem se furtado, mais ainda, eu acho que o tema preferencial da presidência é deslegitimar o processo eleitoral. Quando ele fala que desconfia das urnas eletrônicas, o que ele está dizendo é que nós não temos eleições limpas, livres, e que, ao contrário, são eleições manipuladas. E chegou a acusar 2 ministros de que eles têm um partido político de preferência e que a atuação deles vai nessa direção. As investidas, então, contra o Supremo têm se repetido com uma frequência muito extraordinária contra o Supremo e contra o Tribunal Eleitoral, provocando uma situação que também é ímpar, sobretudo nos últimos anos, depois da Constituição de 88, que os ministros acabaram se unindo de uma forma que nós não conhecíamos no passado. Ao contrário, o ministro Pazianotto sabe isso muito melhor do que eu, nós tínhamos ali aquilo que o Nelson Jobim chegou a chamar de 11 ilhas. Ou seja, era um competindo com o outro, você não tinha comportamentos de natureza institucional. As brigas se tornaram públicas, se tornaram questões que dividiam as pessoas. Nós lembramos no julgamento tanto do Mensalão quanto do Petrolão, como é que isso se tornou muito evidente para a população como um todo. Quer dizer, nós tínhamos grupos de ministros degladiando entre si. E hoje o que nós vemos é uma situação distinta dessa. O que nós vemos são os ministros se unindo
na defesa da instituição, e mais do que isso, as críticas não têm vazado da maneira que elas vazavam no passado. Eu acho que toda essa situação tem provocado também, por parte do legislativo, reações. Então, hoje, nós temos várias propostas de mudança. Uma mudança importante é essa que foi divulgada recentemente, que, quando não houvesse votação unânime no Supremo, ou pelo menos por uma maioria, que agora eu esqueci, acho que de 6, que o Legislativo se tornaria uma Câmara revisora, quer dizer, um absurdo dos absurdos, quer dizer, isso contraria qualquer preceito constitucional, quer dizer, não precisa ser nem um grande constitucionalista para saber que isso é absolutamente inconstitucional. Outra proposta, e essa talvez seja muito mais ampla, é que os ministros do Supremo tenham mandato. Essa, eu acho que, quando o ministro Almir fala de democratizar, eu acho que essa tem uma tendência a ser um pouco mais democrática, que é ter mandato. O ministro ficar no Supremo, como agora nós temos a possibilidade de ele ficar, por exemplo, o último ministro indicado, 36 anos, isso já é monarquia, né? Porque alguém não pode ficar no poder 36 anos com o poder que tem. Alô? Alô? Tem alguém falando alô? Bom, não sei onde está. Bom, então, essa é uma outra questão que eu acho que tem que ser discutida não apenas pela classe política, mas pela sociedade, pelos grupos que estão se reunindo. Quer dizer, é razoável que nós tenhamos um modelo, quer dizer, que não é idêntico ao norte-americano, mas é muito próximo. Quer dizer, no norte-americano, o ministro fica na corte até morrer. No nosso, depois da lei da Bengala, fica até 75 anos. De toda forma, se alguém é nomeado muito jovem, fica muito tempo numa posição de extremo poder, porque eles têm muito recursos de poder. E outra questão também, que eu acho que é importantíssima, sobretudo se nós pensamos em democratização do poder judiciário, são as decisões monocráticas. Decisões monocráticas são decisões tomadas por um único juiz, capaz de paralisar políticas públicas, capaz de fazer com que determinadas políticas não possam ser implementadas e pelo tempo que eles quiserem. Porque um juiz pode, por exemplo, pedir a vista de um processo, botar esse processo na gaveta. O senhor mesmo deu exemplo agora de um processo que vem de não sei quantos mil anos atrás e fica na gaveta. Quer dizer, isso é uma situação absolutamente antirrepublicana e antidemocrática. E eu acho que tem mais uma questão ainda que é importante, que é a questão da nomeação. No Brasil, nós sabemos que o Senado não tem exercido com todo o potencial a atribuição que o Senado tem de fazer arguição daquele que foi indicado pelo presidente da República. Nós, se quisermos fazer um contraste de novo com os Estados Unidos, lá, esse processo é longo, é demorado, a mídia interfere, se examina a posição daquele indicado desde a infância até o final da vida. Quer dizer, é um negócio assim, muito minucioso e cuidadoso. Óbvio que isso, no Brasil, está longe de acontecer. Mesmo aqueles indicados que se tornaram ministros, que sofreram uma sabatina mais longa, eles acabam sendo aprovados. E tem situações que são absolutamente indignas. Eu me lembro perfeitamente de como é que foi a sabatina da ministra Ellen Grace. Era a primeira integrante feminina no Supremo, foi no governo Fernando Henrique.
A sabatina não durou nem um minuto, e o que se falava não tinha nada a ver com questões de conhecimento jurídico, de conhecimento da realidade nacional. Então, isso, de fato, são questões que precisam ser repensadas, precisam ser mudadas. O ministro ainda falou a respeito da morosidade. Eu acho que este é um mal que o judiciário sofre e que, até hoje, não se encontrou uma solução. Eu lembro que a emenda 45 de 2004, um dos objetivos dela era exatamente combater essa morosidade. E hoje, se nós olhamos os dados do Poder Judiciário, desde a criação da emenda até hoje, esses percentuais não mudaram muito. Quer dizer, a margem de mudança de 2 pontos percentuais é nada. Quer dizer, se eu tinha uma morosidade em 2005 de 71%, hoje são 73%, 74%. Quer dizer, é uma variação que é absolutamente insignificante. Enfim, eu acho que outras questões poderiam ser levantadas, inclusive uma que eu tenho pensado muito ultimamente, que é a seguinte: eu li uma matéria, aliás, eu li um belíssimo artigo de um autor norte-americano mostrando como que as nomeações do Trump alteraram por inteiro as decisões da Corte Suprema nos Estados Unidos. Alteraram no sentido dela ter se tornado muito mais conservadora do que era e dela ter se distanciado enormemente daquilo que a população pensa. Ou seja, é como se eu dissesse, se eu olhar a Corte norte-americana, a cisão que eu tenho entre os ministros é uma cisão muito clara entre democratas, entre aqueles apontados, nomeados por presidentes democratas e nomeados pelos republicanos. Aqui no Brasil, a nossa cisão era de outro tipo. Nós tínhamos, de um lado, aqueles que se consideram garantistas, e, de outro lado, os sequencialistas. E é esta divisão que, hoje em dia, embora ela ainda tenha relevância, ela tem sido muito mais amenizada, porque politicamente a situação mudou. E é essa mudança política que eu gostaria de ver discutida quando nós pensamos no judiciário como um ator político. E ele é um ator político tão relevante, não apenas aqui no Brasil, mas eu acho que em várias partes do mundo, que hoje não há nenhum dia que a gente leia jornal, ouça televisão, ouça rádio, veja televisão, em que alguma questão ligada ou ao Supremo, ou a um juiz, ou ao Tribunal Eleitoral não esteja na pauta. Esta pauta vem sendo muito preenchida por questões do judiciário. Como eu disse, eu acho que isso tem muito a ver com circunstâncias políticas que estamos vivendo desde a eleição deste último presidente. Agora, isso é alguma coisa que faz com que o judiciário se torne muito mais vulnerável. Por quê? Porque ele tem assumido posições que não são tipicamente atribuições do judiciário. Muitas vezes ele interfere em questões que são tipicamente do legislativo. Mas eu acho que nós vivemos tempos muito distintos daqueles que nós estávamos, de alguma forma, acostumados a viver depois da redemocratização, e isso tem feito com que, por exemplo, eu vou terminar agora, que eu já sei que eu falei muito, que isso tem, pela primeira vez, nós podemos dizer que houve um fortalecimento do legislativo como nunca tinha ocorrido no passado. O ministro Pazianotto lembrou da medida provisória, mas hoje nós temos uma situação em que, tão grave quanto a medida provisória, é o fato de nós estarmos sob o governo muito mais do legislativo, porque o executivo não tem assumido as suas atribuições mais precípuas, que é
governar, estabelecer políticas públicas, guiar essas políticas públicas e avaliá-las. E, nessa situação, cresce o espaço para que haja eu nem sei se existe essa palavra em português, o empoderamento das outras duas instituições que não o executivo, ou seja, do legislativo e do judiciário. Então, são essas as minhas primeiras colocações e eu gostaria de ouvi-los a respeito. Muito bem, obrigado, Tereza. Excelente complementação das duas exposições, né? Apesar de nós vemos que tratamos dos mesmos problemas, dos mesmos assuntos, com uma convergência muito grande de pontos de vista inteiramente diversos, né? Isso é muito raro de acontecer. Eu só quero lembrar, en passant, que existe na tradição da teoria política clássica uma expressão para isso. É a ditadura da maioria. Quando uma assembleia pode, por maioria momentânea, pontual, impor à minoria regras que deveriam ser discutidas de outra maneira, né? A ideia de você ter um governo de assembleia, né? Isso é algo que é visto como, na tradição da teoria política, como uma forma de despotismo. A Assembleia não consegue fazer, porque a Assembleia, justamente, ela expõe interesses distintos da mais diversa razão, né? E, portanto, não conseguem convergir para o que é a questão pública, o direito público, etc. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Mário Luiz Grangeia. Mário Luiz, me desculpe se eu não apresento você, eu peço que você se apresente rapidamente, porque a coisa que houve uma mudança de última hora, se não me engano, e era uma colega sua que eu tinha aqui a apresentação dela. Então, o Mário Luiz está aqui em resposta a uma parceria entre o grupo de Primeira Via e a Associação dos Jornalistas Públicos, se não me engano, ou dos assessores de imprensa pública, uma coisa assim. Me desculpe, é essa a questão. São jornalistas que trabalham para o serviço público, e eles consideram o serviço público estar trabalhando aqui nessa reunião. E é com prazer que eu lhe dou a palavra. Perfeitamente, professor José Augusto, professora Maria Tereza, doutor Almir, agradeço a oportunidade de estar aqui participando. De fato, o convite me chegou através da ABC Pública, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública, uma entidade que nós que somos assessores de comunicação de instituições públicas, no meu caso, o Ministério Público Federal, nós temos buscado trabalhar uma noção de republicanismo maior, e isso acontece principalmente em instituições do Poder Executivo e do Legislativo. Naturalmente, como os senhores sabem, existe uma quebra de continuidade, não só em termos administrativos, mas também na questão técnica, e a comunicação pública a gente entende que tem que ser valorizada como uma questão mais de Estado do que de governo. Enfim, tudo aquilo que a gente preconiza como princípios da administração pública se voltados para a comunicação. Falando rapidamente da minha formação, eu tive a oportunidade de ler muitos textos da professora Maria Tereza Sadek como mestre e doutor em Sociologia, tendo trabalhado nessa interface entre direito e política em mais de um projeto de pesquisa. E, para mim, é uma satisfação muito grande estar podendo comentar essas exposições dos senhores. E eu sou, além de servidor público federal do Ministério Público Federal, desde 2005, eu também sou pesquisador, né, doutor em Sociologia pela UFRJ e atualmente pesquisador associado ao Centro sobre Democracia do Geneva Graduate Institute. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre
essas considerações que foram feitas pelo doutor Almir, doutora Maria Tereza, que me são muito caras em relação a essa discussão sobre como democratizar o sistema de justiça, e gostei muito da ponderação do doutor Almir Pazianotto sobre essa discussão entre o sistema de justiça e o judiciário, e que uma coisa não se... são conjuntos que têm interseção, porém um não está contido no outro, e com certeza a questão da arbitragem é um bom exemplo de como é possível fazer justiça fora do poder judiciário. Falando um pouco sobre alguns pontos que foram levantados, sobre a questão do acesso à justiça, eu acho que foi o primeiro ponto muito relevante, assim, em termos de proposta concreta do Dr. Almir Pazianotto em relação a como fazer valer essa democratização do judiciário. Eu acho que essa percepção que foi relatada do ex-ministro Carlos Veloso, do brasileiro como judicialista, faz todo sentido, sendo que, por mais que a gente tenha diferentes interfaces, né, dos cidadãos com o judiciário, numa escala mais ampla, menos restrita, os juizados, né, seja juizados especiais, nível estadual, federal, do trabalho, enfim. Essa discussão sobre o acesso à justiça certamente é uma pauta relevante, e eu acho que precisa ser visto, de fato, em termos até de indicadores, né? A professora Maria Tereza, como teve a oportunidade de trabalhar na discussão lá do Conselho Nacional de Justiça, houve uma série de pesquisas, né, que levantaram indicadores de acesso à justiça, entre outros, né, e certamente a gente vê um incremento nesse ponto, mas que é um incremento que ainda tem suas limitações e que são percebidas, inclusive, pelos próprios membros do judiciário, né, quando a gente percebe surveys feitos com magistrados, né, das diferentes instâncias, é muito relatado isso, tanto na justiça em nível estadual, na justiça em nível federal, essa questão do acesso à justiça ainda hoje é uma limitação. Então, acho que é um diagnóstico muito preciso. O seguinte ponto levantado pelo Dr. Almir Pazianotto foi a questão da excessiva judicialização, e citando, inclusive, o ponto de vista do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, eu acho que é oportuno a gente falar não só da questão do judiciário como um ator que está assumindo papéis que são do legislativo, né, como foi pontuado agora há pouco, mas, sobretudo, também assumindo papéis no executivo, na questão de políticas públicas, e a gente pode, nos trabalhos que a gente tem visto e que eu mesmo tenho trabalhado, essa discussão da judicialização da política, né? Como é que um magistrado pode ser responsável por definir incluir mais ou menos beneficiários numa política, né? Como acontece, por exemplo, o caso muito clássico e que é muito estudado nas ciências sociais, sobretudo em São Paulo, é a questão do acesso de crianças à creche, né? À educação infantil, e como é que o judiciário é instado, né, seja pela Defensoria, seja pelo Ministério Público, a garantir esse acesso à vaga, mesmo quando, às vezes, não há vaga na creche, né? Então, é uma oportunidade interessante de avaliar essa discussão da excessiva judicialização que foi pontuada. A questão dos redesenhos, né, jurídico-institucionais de políticas, né, como é que a gente pode parar para pensar um juiz, um magistrado, tendo que definir, por exemplo, reserva de vagas, assim, por cota, quando acontece uma judicialização de um questionamento como esse, né? Se está na lei e o juiz é instado a se pronunciar sobre isso. E o terceiro e último exemplo de excessiva judicialização das políticas públicas, ao meu ver, né, e que a gente encontra uma série de exemplos na literatura dessa seara, né, que a gente agora já temos 3 décadas, né, de análise de judicialização da política, mas seria esse controle de questões mais técnicas, né? Então, por exemplo, na questão da educação, você permitir que juízes definam
a data da idade de corte do acesso de uma criança à escola, né, em termos de se a criança de 6 anos que tem acesso ao ensino fundamental garantido por lei teria que entrar com uma idade maior ou menor, enfim, eu sou um exemplo clássico disso, porque eu tenho uma filha que é nascida logo nos dias seguintes à idade de corte. E se eu quisesse, eu poderia ter judicializado a questão para ela ser a mais nova da turma seguinte, em vez de ter sido cortada para passar para a turma seguinte, né? Então, assim, eu não acho que cabe a um juiz definir se a minha filha precisa estar numa série X ou uma série Y, se a gente tem educadores e especialistas que sabem exatamente e que, quando têm a oportunidade de ser ouvidos, definem, né, qual seria a idade de corte ideal para o desenvolvimento infantil, né, de uma criança. Além da excessiva judicialização, o doutor Almir Pazianotto fez uma observação que eu achei muito oportuna, não que seja uma das pontuações que, em relação aos tópicos, né, do diagnóstico, mas quando o senhor falou em quem julga com entendimento pode julgar bem ou mal, mas quem julga com a vontade, né, sempre julga mal, essa é uma... Eu acho que talvez... Como entra naquela discussão da hermenêutica, né, é difícil a gente poder entrar nessa discussão de uma abordagem que suscite menos riscos, né, de contestação. Mas eu concordo que o voluntarismo político talvez seja uma maneira de uma chave de leitura para a gente pensar essa discussão do quem julga com a vontade, mais do que com o entendimento. Então, talvez, se o senhor me permite, doutor Almir Pazianotto, e depois eu coloco a palavra mais adiante para o senhor falar sobre essa discussão do voluntarismo político, como é que o senhor observa isso, e se o senhor, nessa sua experiência, tanto como membro do Judiciário da Justiça do Trabalho, e como também tendo atuado no Executivo e no Legislativo, se o senhor percebe nuances mais pronunciadas assim nas últimas décadas, né? Ou se talvez nos falte um pouco de memória e isso fosse um quadro que tem mais continuidade do que uma novidade, né, propriamente dita. Outro ponto que o doutor Pazianotto falou sobre a justiça ser cara e lenta, né, que para ser uma justiça mais rápida e barata, uma das propostas seria ter 2 instâncias ordinárias e uma extraordinária, enfim. Acho que é um diagnóstico também muito bom e finalizo a fala sobre os meus comentários sobre a fala do Dr. Almir Pazianotto, falando sobre os 2 últimos pontos que o senhor trouxe, que foi a questão do pedido de vista e das medidas provisórias, que eu considero que são realmente muito oportunos. Assim, essa questão do pedido de vista, eu não conhecia essa da 1625 de 97, né, a CONTAG versus União, em relação à discussão lá da OIT. Achei impressionante, né? Desde 97, realmente é um caso extremo de morosidade que merece muita atenção e merece um estudo de caso, né, sem falta. Mas e a questão da medida provisória, assim, que o senhor chegou à conclusão de que não temos um sistema democrático de justiça, e eu concordo que, a partir desse diagnóstico, realmente a gente tem tantas limitações democráticas, né? Tanto, em termos de qualidade da democracia, que eu acho que é muito oportuno a gente parar para pensar sobre essa pauta que o Instituto aqui de Estudos Avançados da USP trouxe hoje. Concordo que essa crença do legislador, né, de que a qualidade de justiça está atrelada com a quantidade de instâncias é uma visão um tanto anacrônica e que, enfim, é a legislação que nós temos, né? Só não resta, por enquanto, lamentar e rever os nossos legisladores. Vamos lá. Doutora Maria Tereza Sadek, a professora trouxe uma série de considerações. Desculpe, vamos ouvir agora o doutor perfeito. Pazianotto, o ministro, aí e depois eu faço. Perfeito. Fica melhor assim. Tá bom? Agradeço. Ministro. Quero agradecer as considerações feitas pelo ilustre jurista sobre a minha palestra. E
devo dizer o seguinte, eu fui ministro do TST 12 anos. Fui corregedor-geral, fui vice-presidente e presidente. De fato, o sistema brasileiro está equivocado, porque o Brasil tem as suas características culturais muito específicas. Nós não somos idênticos ou semelhantes ou uma cópia do sistema norte-americano. A influência portuguesa na formação do Brasil é considerável, é decisiva. Essa história do tribunal, do judiciário, não é? O brasileiro é judicialista, é verdade. Ora, quando se estimula esse judicialismo, a situação fica muito pior. Qualquer diferença de horas extras enseja um processo que acaba indo parar no TST. E algumas vezes até tenta-se um recurso extraordinário ao Supremo, mas o recurso extraordinário é indefinido, mas há um agravo de instrumento. Então, o sistema é, para dizer o mínimo, caótico, porque o sistema corresponde àquilo que é o anseio do brasileiro, é a possibilidade de percorrer todas as instâncias. E quantas vezes eu ouvi de um empresário dizendo o seguinte: olha, doutor Almir, eu não faço questão de gastar dinheiro, mas eu quero ir até o Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma coisa tão sem sentido, né? O ingresso no TST é muito parecido, se não idêntico, ao ingresso no Supremo, porque há uma indicação do nome e o indicado vai ser sabatinado pelo Senado. Qualquer tribunal superior, assim como o Supremo, o nome indicado é sabatinado. Quais os requisitos para essa indicação? Notório saber jurídico e reputação ilibada. Isso é muito vago. Não há governo que não tenha cedido à tentação de nomear alguém seu da sua confiança. Eu nunca pedi ao presidente Sarney para ir para o TST. Jamais faria isso. Ele me convidou, mas você não quer ir para o TST? Eu disse, gostaria de ir. E ele me indicou. E eu fui para o Senado, ser sabatinado. E fizeram 3 ou 4 perguntas absolutamente irrelevantes. E eu fui aprovado. Entrava um senador na sala, não tinha assistido nada, não tinha ouvido nada, mas eu respondo o seguinte: o que você fará para combater a morosidade? Todo mundo fala em combate à morosidade. E, né, não, vamos tentar, vamos fazer o possível, etc, etc. E a coisa, né, fica assim, pela rama. Né? Agora, no caso do Supremo, ainda é pior, porque é o tribunal que a Constituição confere a guarda de todo o regime democrático. E hoje não há dúvida nenhuma que os tribunais superiores estão rachados ideologicamente. No TST, isso é absolutamente visível. Como se pudesse existir ministro de esquerda e ministros conservadores. Ser conservador não é errado, tampouco ser de esquerda não é errado. Mas essa sua convicção, esse seu viés ideológico, não pode se manifestar nas suas decisões. O próprio ministro Roberto Barroso disse, olha, não vejo erro, a pessoa tem as suas crenças e tal, não vejo. Agora, o que ele não pode é praticar um populismo judicial. Ele disse isso numa entrevista ao Estado e um dia desses escreveu um artigo com esse título, Populismo Judicial. Porque há um populismo judicial hoje. Não é? O ministro não é culpado por estar lá. Ele foi indicado e, obviamente, ele não iria recusar. Eu não me lembro de ninguém que tenha recusado.
né? O culpado dele estar lá é o Senado. Sobretudo sabendo que é um cargo vitalício. O Celso de Mello entrou para o Supremo, acho que ele não tinha 40 anos, não tinha 40 anos, ficou 35 anos. Não há ninguém que não se canse de fazer exatamente as mesmas coisas todos os dias, as mesmas obrigações todos os dias durante 35 anos. Não é possível. Um dia a pessoa fica enfastiada, perde o vigor, perde o entusiasmo. Não é? É humano que seja assim. Mas não se pode falar em mandato que os ministros vão montar uma barricada para resistir. Ora, o certo seria, né, haver ou então coloca o limite de tempo, a idade limite para entrar em 45 anos, 50 anos. Os senadores de boa índole cometeram o erro de criar a emenda da bengala, 75 anos. Ora, ninguém aos 75 anos tem mais entusiasmo para levantar de manhã e ir para uma cansativa sessão de julgamento, olhar um processo, fazer um relatório, fazer uma revisão, sustentar um voto e discutir em plenário. Só casos excepcionais. 70 anos, não poderia ser mais, jamais, de maneira nenhuma. Agora, essa questão do Supremo, através de decisões monocráticas, entrar em matérias que não são da sua competência, é uma coisa horrorosa. Dia desse, o ministro Edson Fachin proibiu a Polícia Militar do Rio de Janeiro de entrar em favela. Ora, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um comandante-geral, como tem um comandante-geral a Polícia Militar de São Paulo, de Pernambuco, da Bahia. Como é que esse comandante-geral e os comandantes dos batalhões podem ser tolhidos, né, da sua iniciativa, da sua capacidade, da sua emergência, por um despacho de alguém que está em Brasília, a 1.100 quilômetros de distância, e não sabe o que está ocorrendo naquela hora do Morro do Alemão? Isso, agora, do ministro Edson Fachin, com todo o respeito, toda a consideração, né, qualquer coisa é possível. Quando ele concedeu habeas corpus para réu solto, e que não estava ameaçado de prisão, ele cometeu uma heresia jurídica. Porque habeas corpus é medida específica para quem está preso ou sofre uma grave ameaça de prisão injusta. Se a pessoa está solta e por ordem do Supremo Tribunal Federal, não pode caber habeas corpus. Pode caber uma outra medida judicial qualquer. E o ministro Fachin concedeu habeas corpus. E embargos de declaração, o que é mais grave. De sorte que eu vou fazer um brevíssimo resumo. Eu creio que nós temos que voltar, nesse aspecto, à Constituição de 1937, que era uma carta ditatorial, mas outras também foram, e que instituiu o duplo grau de jurisdição. O correto é o duplo grau. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao rever uma decisão de primeiro grau, o acórdão que ele proferir é definitivo. Deve ser definitivo. Só haveria recurso para o Supremo se este acórdão violasse frontalmente o dispositivo da Constituição Federal. A criação do STJ, eu não posso provar o que eu vou dizer, mas eu tenho a impressão que a criação atendeu aos interesses de grandes escritórios de Brasília. Porque hoje todas as ações julgadas em qualquer tribunal de justiça, aqui até ação de despejo, o advogado tenta um recurso especial, tal RESP, para o Tribunal Superior de Justiça. Aconteceu num caso comigo, uma ação de cobrança. Eu fui parar no STJ. O Superior Tribunal de Justiça não tinha nada a ver com isso. O correto era o Tribunal Federal de Recursos, da Constituição de 46, para ações de interesse da União. E o Supremo Tribunal Federal para matéria de ordem de natureza constitucional. Só isso. Duplo grau de jurisdição. Veja a situação aberrante dos processos crimes. O cidadão só é considerado culpado após o trânsito julgado da sentença. Quando a sentença transita em julgado numa ação criminal?
se tiver um bom advogado e houver dinheiro para sustentar o advogado. Vai levar, no mínimo, 10 anos. E, com o tempo, a memória do crime se apaga. De sorte que o nosso sistema de justiça não é democrático, não tem nada de democrático, precisa ser revisto, voltar ao duplo grau de jurisdição, estimular o combate à morosidade, o juiz tem que ser responsabilizado em caso de morosidade. Pediu vista e não devolveu o processo, o presidente do tribunal coloca o processo em pauta na data prevista e é julgado com ou sem o voto do ministro que pediu vista. Porque é intolerável que alguém peça vista num caso relevante, em caso não relevante, ninguém pede vista. Casos politicamente relevantes, economicamente relevantes, pede vista e guarda. Eu conheço o caso de um ministro que, na iminência do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, garantiu à parte que corre o risco de perder essa ação. Garantiu, vou pedir vista e não devolvo mais. De fato, não devolveu. Está com o processo há mais de 2 anos. Para encerrar, na raiz de todos os males, nós temos a Constituição de 88. Tecnicamente, cheia de vícios, tem o pior deles, que é o da prolixidade, e prometeu um mundo que não existe a uma população sedenta de justiça. Muito obrigado. Então, nós temos 20 minutos para terminar, então eu queria que você fizesse mais ou menos, no máximo 10 minutos, para que a professora possa depois responder e a gente encerrar às 6h30, não, às 5h30, como devemos. Eu? Com a palavra. Eu? Não, o Mário. Ah, o Mário. Não, obrigado, ministro. Pois não. Perfeito. Sobre os comentários que eu gostaria de fazer, eu posso tentar ser mais sucinto, até porque me interessa mais ouvir a professora Maria Tereza do que eu mesmo falar, mas eu queria alguns pontos que eu achei interessantes assim, e que eu acho que merecem ser retomados. Essa questão da faceta política, né, que está mais em evidência, né, e que tem sido incentivada e mais alimentada, né, como a professora disse. E eu acho que a gente tantas vezes já ouviu aquela expressão em colegiados anteriores, né, do Supremo, falar sobre o peso da toga, né, e fica parecendo que hoje em dia a gente não tem mais essa percepção de que a toga pesa e que mais vale a independência do que essa função que, como a professora colocou, está atuando como servidor do presidente que o indicou, né? Então, realmente, eu concordo com essa leitura de que hoje a gente tem essa situação muito ímpar, né? E a fala da professora foi muito na questão da configuração atual, né, do Supremo Tribunal. E eu concordo que, dado a emergência de tantas questões, não dá para a gente não dar atenção a essa discussão sobre o colegiado atual e essa composição, enfim. Sobre a questão de, hoje em dia, você ter presidente acusando 2 ministros do Supremo de partidarismo, né? É uma situação realmente que fomenta uma deslegitimação do outro poder, né? Quando você realmente tenta fazer com que a população se coloque como refratária a decisões, sejam elas coletivas, sejam elas monocráticas, né? E essa questão da profusão de decisões monocráticas foi um dos pontos que a professora colocou, assim. E é de se lamentar que a gente possa ter a capacidade do Supremo de paralisar, né? Não só do Supremo, mas de outros níveis do Judiciário, paralisar políticas públicas, né? A gente tem aqui, hoje em dia, uma situação tanto esdrúxula na pós-graduação brasileira que, se a gente contar em outros países, assim, quando eu falo lá para os suíços do nosso grupo de pesquisa,
eles ficam impressionados, porque a gente está com um blackout de informações desde que um juiz aqui do Rio de Janeiro, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, decretou a paralisação da avaliação periódica dos programas de pós-graduação feita pela CAPES. Então, a gente não tem os resultados desde 2017 e 2021. Os últimos que a gente tem foi do quadriênio fechado em 2016. E já houve uma revisão dessa decisão da primeira instância pelo Tribunal Regional Federal? Houve a possibilidade de a CAPES voltar a conduzir essa avaliação, sendo que está proibida a divulgação dos resultados? Assim, eu fico até um pouco numa situação meio saia justa de falar disso, porque eu sou servidor do Ministério Público Federal lotado aqui no Rio de Janeiro, mas é uma situação que, como egresso, né, do PPG-SA da UFRJ, assim, eu fico lamentando que hoje em dia a gente possa ter decisão monocrática que paralisa um programa de avaliação de pós-graduação, que é uma das poucas políticas educacionais nossas no Brasil que é reconhecida no exterior, assim, como, né, principalmente no nível superior, né, que a gente, quando vai a congressos no exterior, a gente percebe a qualidade no nosso ensino de pós-graduação. Enfim, a professora trouxe a questão da discussão sobre ministros terem mandato, né, e também esse dispositivo, né, essa mudança exigiria uma revisão legal. A discussão sobre a lei da Bengala é muito oportuna mesmo, que a professora trouxe, porque, inclusive, se a gente lembra, foi um casuísmo, né, essa elevação da idade um teto de 70 para 75. E para fechar, outros três pontos que a professora trouxe e que eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa discussão das sabatinas, né, feitas pelo Senado, como é que elas são insuficientes para a gente ter uma qualidade, né, não só do magistrado, mas também não só nos tribunais superiores, mas em todos, tantas agências reguladoras, tantos órgãos da administração pública têm essas sabatinas previstas e elas são feitas de uma maneira um tanto, podemos dizer, leviana, né? Sem também entrar em muito juízo de valor, mas para dizer o mínimo. A morosidade, né? Eu achei interessante essa discussão sobre, ao passo que a gente tem uma clivagem na Suprema Corte Americana, indicados por democratas, indicados por republicanos, aqui tem essa dos garantistas e consequencialistas. A professora falou muito bem que ainda tem sua relevância essa clivagem, mas que essa politização leva a se relativizar essa divisão interna, né? Eu acho que tem muitos trabalhos assim, a professora desde os anos 90 já trazia aqueles surveys com magistrados e a discussão sobre a atividade do magistrado como técnica ou política e a discussão sobre ser midiática ou não, né? Eu achei a professora se tornou uma referência nessa discussão sobre os perfis nas carreiras jurídicas, e eu acho que, se me permite trazer uma dúvida, como é que a senhora vê isso mais de 25 anos depois daqueles seus trabalhos, né? Se acredita que essa clivagem dos mais técnicos, até eu acho que foi até uma orientanda sua que chegou a cunhar a expressão do promotor de gabinete, promotor de fato, né? E essa discussão do promotor de fato e do promotor de gabinete, como é que fica isso, né? Assim, não só dentro do judiciário, mas dentro do Ministério Público. São perfis novos que se formaram, ou o que acontece é que os perfis eram aqueles, mas está mudando a proporção. E, por último, e talvez seja o mais relevante, né, até trazendo uma fala que o doutor Almir Parziano falou agora há pouco sobre o populismo judicial, mas a discussão do judiciário como ator político, né? A gente tem autores né, na Europa, na América do Norte, discutindo isso de uma maneira tão, e aqui na América do Sul também, tão proeminente, né? Cresce essa literatura sobre o judiciário como ator político. E aí a professora falou muito sobre essa questão
juízes ocupando o papel do legislativo, né? E a gente vê isso muito em evidência, sobretudo em Brasília, mas trazendo para os outros níveis da federação, perceber essa discussão também da ênfase do juiz que assume o papel de um executivo às avessas, poderíamos dizer assim, né? E aí eu lhe pergunto, professora, assim, qual desses dois invasão de território, né, lhe parece mais prejudicial para a nossa democracia? É a invasão do judiciário no executivo ou a invasão do judiciário no legislativo? E eu agradeço mais uma vez o convite e quero fechar por aqui minhas considerações. Mário, eu te agradeço esse conjunto de perguntas que você fez. Eu acho que eu não vou ser capaz de responder a todas as suas questões nesses poucos minutos que nós temos agora pela frente. Agora, eu queria voltar para uma questão da insegurança jurídica, que me parece muito relevante. O Almir Pazianotto fez referência a ela, e eu acho que um dos traços mais centrais do nosso judiciário brasileiro é que ele tem provocado insegurança. São decisões distintas, em cada cabeça de um juiz é uma sentença diferente, e isso prejudica enormemente não apenas o cidadão, mas também as políticas públicas. E muitas das mudanças que nós temos vivido são mudanças casuísticas. O ministro lembrou agora essa questão do segundo grau. Por que isso foi alterado, deixou de ser alterado, voltou a ser como era no passado? Tem muito a ver com a situação política daquele momento. Não é uma discussão doutrinária, mas é uma questão que é ligada a questões conjunturais. Eu concordo com o ministro que, do ponto de vista estritamente legal, não há porquê nós não aceitarmos que a decisão definitiva seja em segundo grau. Ou seja, um juiz decidiu, o tribunal confirmou a decisão, não há por que isso não ser executado. Todas essas mudanças, e eu vou pensar numa mais também, a bengala, a mudança de idade para aposentadoria também foi casuística. Ela não foi uma mudança de natureza ou processual ou doutrinária. Ela foi casuística, porque não se queria que, naquele momento, se entrasse novos ministros. Agora, Mário, quando você fala da excessiva judicialização, eu acho que nós temos um sistema de incentivo à judicialização. Por que esse incentivo existe? Porque os custos de judicializar são muito baixos. E aí, se eu ligo essa excessiva judicialização com acesso à justiça, eu chego num paradoxo, porque o Brasil tem um número de processos que é absolutamente extraordinário, maior do que qualquer outro país no mundo, no universo. E se você dividir o número de processos judicializados com o número da população, você vai ver que esse número é astronômico. Agora, isso não significa acesso à justiça. A rigor, o acesso à justiça é um acesso de um grupo muito restrito da população, e vou dizer mais, não são os cidadãos os que mais recorrem à justiça, são o próprio poder público, os grandes bancos e as grandes empresas. Tem uma pesquisa que eu até recomendo, que foi feita pela AMB, que mostra isso. Quem são os principais usuários do Poder Judiciário? Não é a população. A população, como um todo, ela, no máximo, vai para os tribunais de pequenas causas ou a justiça especial, se a gente quiser. Mas isso não significa acesso à justiça. E quando você fala de excessiva judicialização, você esqueceu de um ponto que é muito relevante, sabe, Mário? Que é a questão da saúde. A saúde no Brasil é extremamente judicializada. Agora está se tentando fazer com que isso seja reduzido, fazendo que as autarquias da saúde digam quais são as questões que podem ou não podem ser judicializadas. E uma pesquisa que eu vi,
com base científica, metodologia adequada, mostrava que na judicialização da saúde, de novo eu tenho um corte, não é a população em geral, são exatamente as pessoas de maior nível educacional e classe média. Quer dizer, é uma situação, assim como a justiça gratuita. A justiça gratuita, que eu acho que é uma ferramenta importantíssima de acesso à justiça, ela tem sido utilizada de uma forma muito indiscriminada, e cada juiz aceita ou não aceita de acordo com o que lhe convém, não tem teto, não tem critério. Uma vez, vocês devem todos ter lido, um desembargador que ganha, no mínimo, um salário mais alto dos servidores públicos, pediu acesso à justiça gratuito. Quer dizer, isso foi uma matéria explorada pelos jornais, mas por aí vai. Você fala do populismo judiciário. Eu acho que exatamente existe populismo judiciário e isso foi muito incrementado pela TV Justiça. TV Justiça, por incrível que pareça, ela acabou dando, de um lado, maior transparência para o Poder Judiciário, mas, de outro, ela incentivou esse tal do populismo, desse tal das pessoas quererem se mostrar muito, etc. E tal. Eu estou quase terminando dizendo o seguinte: na época da presidência da Dilma Rousseff, fizeram uma pesquisa para perguntar, eram 39 ministros no Executivo na época, e no Supremo, como sempre, eram 11. Né? E nós estávamos no julgamento do mensalão, etc. Tal. Perguntaram para a população em geral o nome de ministros do Executivo. Do Executivo lembraram 2. Do Judiciário, lembraram 6. Ou seja, tem alguma coisa muito estranha acontecendo quando a população conhece ministro do Supremo, certo? E mais do que isso, tem torcida. Você entra num táxi, o taxista diz para você: porque aquele ministro diz o nome, ele é uma porcaria, porque não sei o que. Quer dizer, é uma coisa que extrapola aquilo que nós poderíamos chamar de políticas de contenção. Então, você tem as críticas feitas ao judiciário a respeito desse negócio. Ele deve ser ativista ou ele deve ser alguém que pratica a contenção? Nós estamos num momento que os incentivos para o ativismo são muito altos. O ministro Almir Pazianotto acabou de lembrar uma decisão do Supremo que a polícia não podia entrar não é mais favela que fala, na comunidade. Aí, como não pode entrar na comunidade, o crime pode rolar solto. Como assim? O que é isso? Isso é uma decisão judicial? Não é, claro que não é. Essa é o próprio populismo judiciário. Você fala ainda da questão dos perfis. Eu acho que o juiz que a gente conheceu logo depois da Constituição não é mais o juiz de hoje. E não é mais o juiz de hoje, não é porque o concurso para a magistratura tem alterado. Ao contrário, o concurso da magistratura é um concurso que eu diria anacrônico. Por quê? Quem decorou o Código Civil e o Código Penal entra. Você teria que ter questões mais relativas às ciências sociais, à realidade, porque, ministro há de concordar comigo, não dá no mesmo se trabalhar na Justiça do Trabalho e trabalhar na Justiça Federal ou na Justiça dos Estados, assim como não dá no mesmo ser juiz no Rio Grande do Sul ou no Maranhão. A realidade é completamente diversa e eles têm que conhecer essa realidade. E, para continuar, você está falando como é que se dariam as sabatinas. Eu acho que as sabatinas tinham que ter haveria que haver, ou seja, no mundo ideal, um compromisso maior e talvez partir de uma indicação que não fosse exclusivamente da Presidência da República. Quer dizer, por que os órgãos ou entidades da sociedade ou da própria magistratura não indicam uma lista e essa lista pode ser sabatinada de alguma forma? Então, parte só a história da nomeação
do ministro Nunes Marques é absolutamente fantástica. Ele foi lá para ser nomeado para o STJ e acaba sendo nomeado para o Supremo. Quando nós não conhecemos quais são as obras que ele... Qual é a atuação dele anterior, ninguém conhece. Ele foi nomeado. E se você for... O ministro lembrou do STJ. O prédio do STJ, isso é uma coisa que não combina com um país pobre como o Brasil. Eu convido a todos a dar uma olhada no que é o STJ. STJ é uma coisa inacreditável, inacreditável. São salões de metros e metros quadrados que a população não consegue entrar ali. Tem 500 barreiras. Então, se você falar de acesso à justiça, de democratização ali, é muito complicado. Agora, ministro, eu acho que, de alguma forma, pensar em democracia dentro do judiciário tem que envolver variáveis distintas do que quando a gente pensa no sistema político como um todo. Porque se trata de uma instituição que precisa de notório saber levado a sério. Notório saber não apenas da legislação, mas da realidade nacional. Não apenas da lei, da questão processual, da questão formal, mas também um conhecimento que eu, por falta de melhor nome, chamo de sociológico. Não é possível que as sabatinas e que a formação no direito não leve isso em conta. Você, Mário, falou da CAPES. Eu me lembro de uma pesquisa que nós fizemos na CAPES, mostrando que os currículos das faculdades de direito não tinham sofrido alterações de monta, ou seja, de qualidade, do século XIX para hoje. Quer dizer, como é que pode? Eu tenho o mesmo currículo com um Brasil que mudou inteiramente. Quer dizer, hoje nós temos a terceira maior democracia de massas do mundo e temos o mesmo ensino jurídico. Não pode ser assim. Alguma coisa tem que ser alterada. Eu acho que essas questões são questões relevantes e eu vou terminar com mais uma que eu acho que é muito importante. A LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, que faz com que um juiz que foi punido possa se aposentar levando seu salário. Essa é uma das implicações da LOMAN. A LOMAN é de 1979, portanto, da época da ditadura militar. E ela permanece até hoje. Por que ela permanece até hoje? Quais são os interesses que estão sendo ali protegidos? Enfim, nós temos muito para discutir, eu acho que não dá para eu fazer todas as respostas que você quer, Mário, mas eu acho que, em outras oportunidades, isso pode vir a ser discutido. Muito obrigada. José Augusto, estava com você. Seu microfone está desligado, mais uma vez. Agora. Há microfones na vida que eu gostaria de desligar, mas... Agora está ligado. Tá bem. Então, eu quero agradecer à professora Maria Tereza Sadek, ao ministro Almir Pazianotto, ao doutor Mário Luiz Granger, que é doutor, tem um doutorado na Federal do Rio de Janeiro, não é isso? É a mesma universidade. Então, e mais os nossos... Aqui, outro ministro que está sempre presente conosco aqui, esse Paulo Haddad, Pedro Abel, Hélio Ziebenstein. Eu queria terminar apenas lembrando que este webinar ele resulta de uma ação conjunta da Primeira Via e do NUPES, o Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas, e tem o apoio do IEA, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e tem também, conta aqui com a presença, com a colaboração da Associação de Comunicação Pública, se não me engano, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, não esqueci. Muito obrigado a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite. Boa noite.